Emília, obrigada por ter vindo. Obrigada a você pelo convite, E para conversar sobre algo que a gente às vezes se pega falando assim, eu acho que eu tenho um apego enorme. Mas vamos definir o conceito? O que é o apego? Então, Mônica, sempre, todos nós temos esse apego, né? O apego em si é aquilo que nós aprendemos desde até a infância, de como nós vamos nos relacionar com as pessoas, né? Desde criança, ali com os nossos vínculos, nossos cuidadores, como nós vamos relacionar com o outro. E aí, como nós pensamos assim, esse cuidado, essa parentalidade ali com os avós, com os tios, com os pais, às vezes aquelas crianças que viveram até em abrigos, mas aquele convívio. Então, aquele apego e aí aquela forma que vai influenciar na sua vida, em toda a sua longa trajetória, né? E aí, você falando sobre isso, né? Você citou essa questão de quando a criança está ali no abrigo, o apego seria também uma forma da gente se sentir seguro no mundo? Com certeza, de certa forma, sim. Porque ele vai ligar, né, toda a nossa vida, ao longo da nossa trajetória. Então, o que acontece? Todos os nossos relacionamentos, nossos convívios, ele vai estar ali em todas as dimensões, né? Tanto os nossos relacionamentos profissionais, os nossos relacionamentos amorosos, nossos relacionamentos familiares. Então, quando a gente pensa na criança no abrigo, ela cria aquele vínculo, né, familiar ali dentro. E a partir do momento em que ela vai para alguma família, tanto acolhedora, ou a partir do momento que às vezes ela vai ser adotada também, ela vai criar aquele vínculo familiar. E aí depois ela vai casar, ela vai ter os filhos, ela vai ter uma profissão e ela vai ter esse apego também, seja qualquer um dos tipos de apego que ela levou para a vida dela. A gente vai falar sobre um dos tipos, né, que a Emília vai trazer, que é o evitativo. Ai, Mônica, que é esse? Calma que a gente já vai trazer aqui para você. Olha aqui, uma definição simples para a gente dar, né, início a essa meada. Fuga da intimidade e grande valorização da independência. É esse apego evitativo? Isso mesmo. Principalmente essa valorização da independência. A pessoa, quando ela aprendeu, né, aquela independência desde cedo, desde as suas criações, então ela já se sente assim, eu sou independente, eu consigo nas minhas emoções ser autossuficiente. Então o que acontece? Ela foge o tempo todo de qualquer intimidade. Então ela começa um relacionamento e de repente, opa, esse negócio tá ficando criando sério. Intimidade. Isso, aí ela foge. E aí o que eu escuto muito na clínica é, doutora, mas ele fala, ou ela fala que quer relacionamento. A gente está criando aquele vínculo. E aí quando começa a criar aquela intimidade, vamos terminar. É medo de sofrer, Emília? Acaba que a pessoa ela cria um medo da dependência emocional, porque ela não é como se ela criasse uma proteção do medo de se machucar. Eu até brinco que como se fosse um escudo emocional. Eu falo assim, a gente, não sei se você já escutou isso, gente, a gente vivia como quando criança, morrendo de vontade de chegar aos 18 anos. Sim. Quero fazer 18 anos, com 18 anos eu tudo posso, vou ser independente, tudo sinto, tudo sei, né? E aí a gente, vamos pensar que nós não conseguimos pensar apenas no presente, nós não sentimos apenas no presente. Nós trazemos essa bagagem, né, essa dimensão cultural de todas as nossas heranças. E aí o que é isso? Não só o que nós aprendemos, mas também tudo isso que nós sentimos. E aí quando a criança, né, o adolescente, ele começa ali a namorar, relacionar com as profissões, começa a trabalhar, vínculo de escola, de faculdade, né? São todos os vínculos. E aí é onde ele começa o quê? Qualquer vínculo, eu sou autossuficiente, eu vou evitar. Eu quero um vínculo até onde eu consigo colocar o meu escudo e eu controlar a situação. E aí isso pode levar a digamos assim, a uma solidão? Porque aí você está evitando conviver e ir além. Aí passos além, não é, Emília? A gente até fala que a questão, assim, algumas das principais características, né, da pessoa que ela tem o apego evitativo é que ela acredita que ela não tenha solidão. Mas quando ela percebe que ela está nessa solidão, ela já está num alto nível, às vezes chegando à depressão. Porque é muito comum que ela não perceba que ela tem esse apego evitativo. Ela não percebe, pode acontecer que ela perceba, tá, Mônica? Mas assim, é comum
que ela não perceba que está fazendo o outro sofrer. Ela não percebe que os outros estejam assim, é mais fácil ela achar assim, o outro está carente. Eu que sou forte. O outro tem que aprender a ter força quando tem. Entendeu? Uhum. E aí eu só estou sendo sincero. Eu não quero criar esse vínculo, né? E ele tem que aprender a ser forte como eu. E aí quando a pessoa se coloca aquela blindagem de escudo e o outro não, o outro passa a ser aquele carente e ele tem uma dificuldade maior de aproximação. Gente, isso é muito sério. A gente está falando sobre esse apego evitativo, né? Que é esta barreira que se constrói para evitar, né, viver novas emoções, viver essa intimidade, essa proximidade em qualquer tipo de relacionamento, né, Emília? Para a gente fechar essa primeira parte, dá para a gente trazer mais características? Porque eu acho que quando a gente presta atenção nesses sinais, é até o momento que a gente pode pedir ajuda, né? Uhum, com certeza. E a ajuda é muito importante nesse momento, né? Então, uma das principais características que a gente já trouxe é aquela pessoa que ela se torna completamente, ela se acha autossuficiente, né? Ela se torna completamente dependente, principalmente emocionalmente. Tá. É aquela pessoa que eu tudo posso, eu tudo sei emocionalmente, né? Não nas coisas não só financeiras, mas emocionalmente. E aquela pessoa, assim, que ela tem a maior dificuldade de conversar, dialogar sobre coisas emocionais. Aquela pessoa com tudo aquilo que se torna muito de intimidade, ela tende a evitar. Então, aquela pessoa que sempre em vínculos familiares, ela tem dificuldade de se relacionar, de se socializar. Vínculos de amizade, é sempre aquela pessoa que está mais na sua, mais antes, vamos dizer assim, até a palavra um pouco antissocial. É forte, né? Isso, mas é o que pode acontecer. Mas é o que pode acontecer. Isso não quer dizer, né, deixando claro que a pessoa não esteja sentindo nada, não seja uma pessoa que não ame, não seja uma pessoa que transborde de amor e de carinho, que eu acredito que nós até vamos falar isso mais pra frente. Pelo contrário, às vezes é uma pessoa que sente até demais. Mas ela tem medo de sentir e não conseguir controlar esse sentimento. E aí sofrer, porque inevitavelmente o sofrimento vem de alguma forma, de alguma forma. Essa conversa está só começando. Eu estou recebendo hoje a psicanalista, ela que é doutora, a Emília Urzedo, aqui comigo. Participe, eu já tenho algumas amigas aqui que já mandaram as perguntas para a Emília. Eu tenho a Lenita, eu tenho a Silvana, a Lindalva, então participe, porque é uma conversa muito interessante para a gente entender as formas que a gente sente, né, Emília? Claro. É uma conversa boa demais, tá? Já volto aqui com a Emília e com você sobre apego. Até que ponto nós somos apegados aos nossos relacionamentos? Como saber se é apego, se é amor, independentemente se é um casamento, uma grande amizade, uma relação familiar. Hoje eu estou recebendo a psicanalista, ela que é doutora em psicanálise, a Emília Urzedo, para participar com a gente. E aí já vou trazer a minha turma. Fique à vontade. Eu vou trazer aqui para você, por exemplo, tem uma amiga nossa que disse o seguinte, ela vive um relacionamento, só que eles assim, lá e cá. Então há 2 anos eles estão vivendo uma relação de volta, separa, volta, separa. E ela falou, Mônica, parece que é um apego que não deixa a gente ir de vez. Isso é normal? Já não é um apego evitativo, né, Emília? Já nós não podemos nomear como apego evitativo, né? Isso já é descartado. Mas seria muito importante para eles essa análise, né? Que é o processo terapêutico que nós falamos. Porque eles compreenderem as emoções é o mais importante nesse momento. Independente, vamos dizer assim, o que está acontecendo conosco. O que está acontecendo com o casal. Vamos pensar no próprio indivíduo, vamos pensar nela, vamos pensar nele, depois pensamos no casal. Porque existem 2 sujeitos, né? Existem 2 pessoas para depois eles se unirem. Então nós temos que pensar nos 2 para depois juntarmos eles, pensar eles como indivíduos separados para depois pensarmos neles, né? Então vamos construir essa história, vamos ressignificar esses 2. Então o processo terapêutico para eles compreenderem essas emoções, de onde elas vieram, como elas foram ressignificadas, como eles aprenderam essas emoções, esses apegos, né? Que é o que nós estamos trabalhando hoje, e como eles aprenderam a amar, porque eles aprenderam esse abandono de ir e voltar. E aí sim,
eles vão entender todo esse contexto para poder me chegar. Por que eles estão indo e voltando, né? Não consegue, né? Nem soltar e nem juntar. Mais ou menos isso. Apego tem a ver com dependência emocional ou não? Assim, a gente não pode dizer que seja a mesma coisa, né? Entendi. Porque a dependência emocional é algo assim, vamos dizer assim, algo muito forte para a gente dizer que seja um apego, né? Nós temos o apego ansioso, que se caracteriza muito parecido com a dependência emocional. Mas eu não gosto de falar que seja a mesma coisa, né? Porque a dependência emocional, ela se parece muito, vamos dizer assim, como se fosse uma depressão, né? É muito mais parecida, porque a pessoa, ela fica realmente dependente, como se precisasse daquilo para viver. Fosse o ar. Isso, o ar, é isso mesmo, né? Até brinco, falo assim, é como se fosse a comida, o alimento, o ar para respirar, né? Então, o apego já não é tanto assim. Então, a gente falou do apego aqui nesse relacionamento amoroso, aí eu quero trazer uma amiga de Frutal, Emília, a Liliane. Ela falou que era completamente dependente da mãe dela emocionalmente. Há 9 anos, a mãe da Lili morreu e ela entrou numa depressão profunda. Até hoje, são 9 anos, até hoje ela não conseguiu superar a perda da mãe. Aí ela pergunta para você, Emília, será que um dia ela vai aprender a viver sem a mãe? Isso é difícil, né? É difícil, né? Essa questão. Por isso que o apego, como a gente trouxe, o apego é como nós aprendemos, né, a nos relacionar. E isso influencia em todos, até na nossa maneira como nós aprendemos a amar. E a maneira como ela aprendeu a amar foi a maneira como a mãe dela aprendeu a amar. E a mãe dela ensinou ela a amar. E aí, isso traz para ela o quê? Uma junção muito maior com a mãe. E quando ela perde a mãe, então isso me traz muito mais, me remete mais a uma depressão pós-traumática. Ela falou quanto tempo? 9 anos. 9 anos. Então já não é mais uma pós-traumática, porque já passou de um tempo maior. Ela nós já teríamos que trabalhar com ela já essa dependência emocional junto com a depressão, já sair um pouco do apego, porque realmente ela está vivendo um luto muito maior que juntou com a depressão. Então ela precisa trabalhar isso aí, ela consegue sim. Nada é uma sentença, né? Nada que é emocional a gente fala que é uma sentença, ela consegue sim, né? Ressignificar com autoconhecimento. Conta aí pra gente depois, Lili. É possível, a gente falando do apego afetivo, né? Evitativo, perdão. É possível você amar alguém e ao mesmo tempo evitar a intimidade? Isso é possível? Com certeza. Parece que não, né? Parece que não, né? E eu até costumo falar, até a gente falou no primeiro bloco, que as pessoas que têm esse apego evitativo, elas costumam amar muito. Elas amam muito, têm muito sentimento, mas é como se elas colocassem aquele escudo e eu não posso demonstrar o amor. Por quê? Porque eu tenho medo de sofrer. Porque se eu estiver entregando para o outro o amor, é como se ele estivesse sentindo isso. Eu estou entregando e ele vai tomar conta de mim. Então, eu passo a deixar o outro tomar conta da minha vida. Então, ele perde a proteção, é como se ele sentisse que ele está deixando o outro, perdendo a proteção da vida dele. Ele só aprendeu a amar daquela forma, né? A se proteger daquela forma. Quando isso é identificado, Emília, há tratamento? É a psicoterapia? O que pode ser feito? Sim, sim. A análise, né? O processo terapêutico em si é o essencial para o autoconhecimento. Eu falo que desde até a infância, independente, as pessoas hoje, graças a Deus, estão assim, com uma visão muito ampla de que antigamente só se buscava terapia quando se tinha alguma doença. Não, a terapia é só se já estivesse sentindo alguma coisa, se já estivesse diagnosticado com algum problema mental, não. Hoje é uma prevenção. Então, os pais já levam as crianças para a terapia desde cedo como uma prevenção, como um autoconhecimento, fortalecimento emocional para a vida. E isso facilita muito as crianças, adolescentes, já entrarem para a vida de adolescente, adulto, já sabendo se relacionar, né? E aí, quando você me pergunta essa questão, eu te falo o seguinte, qualquer um de nós conseguimos nos relacionar muito bem, independente de terapia, como o nosso glorioso Mário Sérgio Cortella, ele fala assim, que possamos ser melhor do que nós mesmos, todos os dias. Eu acho essa frase linda. E aí eu costumo dizer o seguinte,
para fazermos isso, nós precisaríamos todos os dias lutarmos contra nós mesmos. E aí, para não fazermos isso, basta irmos para o processo terapêutico, né? A gente consegue fazer o autoconhecimento ali. Exatamente. Né? Então, assim, o processo terapêutico é fantástico. Ajuda bastante. Ajuda bastante, eu sou suspeita. Né? Deixa eu fazer mais uma pausa com a nossa convidada de hoje, a Emília Urzedo, que é doutora em psicanálise, está com a gente aqui hoje falando sobre apego. Calma que eu já volto também com suas dúvidas para ela. Hoje aqui no Você a gente está falando até que ponto nós somos apegados aos nossos relacionamentos. Como saber se é apego, se é amor e principalmente o apego evitativo. Aquela pessoa que ama, que tem o sentimento, mas ao mesmo tempo tem uma dificuldade muito grande de criar uma intimidade. E quem está nos ajudando hoje nesta conversa é a psicanalista, a Emília Urzedo, que está com a gente aqui hoje. Calma que ela vai responder aí as suas perguntas, que eu quero trazer uma. Porque assim, quando a gente vai viver um relacionamento, seja ele qual for, a gente quer se sentir seguro. Então, para quem se caracteriza no apego evitativo, Emília, é possível que a gente construa um relacionamento seguro? É possível? É possível, porque, como eu falei, nenhum apego é uma sentença, né? Só que nós precisamos ter a consciência, ambos, né? Precisam ter a consciência de como está a sua compreensão das suas emoções. Porque a partir do momento que você compreende as suas emoções, você passa a compreender a do outro também. Você passa a compreender por que você está tomando aquela decisão, se é algo consciente ou que vem do seu inconsciente, que é algo que você trouxe, ou que é algo que você tomou aquela decisão. E o porquê o outro está fazendo aquilo também. Então é possível sim criarmos vínculos seguros. Que é um relacionamento saudável, né? Saudável, sim. Emília, eu tenho algumas pessoas aqui, deixa eu trazer a Neide, ela contou o seguinte: Mônica, eu sou amorosa por demais, é fácil de se apaixonar e ciumenta. Isso é normal? Isso é um certo tipo de apego? Sim, podemos caracterizar como um certo tipo de apego. Claro que nós não podemos, fazer qualquer tipo, de diagnóstico ou validar qualquer tipo de apego ou falar qualquer tipo de nomenclatura por uma pergunta que ela traz para nós. Nós precisaríamos fazer o processo, a análise de um todo do paciente. Mas através dessas duas características que ela trouxe, a gente percebe um apego ansioso. Características do apego ansioso, Porque ela traz que ela é ciumenta, ela traz que ela é muito apegada, amorosa, então provavelmente ela se entrega demais e, consequentemente, acredito que pela ansiedade amorosa, ela se cobra do outro demais, principalmente se ela encontrar um apego evitativo, que acontece muito. Que é aquele que não quer intimidade. E é aquele que não quer intimidade. Aí quando um apego ansioso encontra um apego evitativo, o apego ansioso cobra o evitativo repele. E aí o ansioso continua cobrando, o evitativo continua fugindo e o ansioso acha que o problema está nele, continua sofrendo. E o evitativo fala, mas eu não sei por que ela está sofrendo. Eu só estou sendo forte. Ela que tem que ser forte como eu. Ele não entende por que ela está sofrendo. E aí entra naquele ciclo vicioso de sofrimento. Isso pode virar um relacionamento abusivo? Com certeza. Geralmente começamos num relacionamento tóxico, Porque entramos num ciclo vicioso. E aí gera o relacionamento tóxico, a pessoa começa a ficar ali sem saber como resolver a situação, gera a crise de ansiedade e, consequentemente, começa a ter abusividade de ambas as partes, porque um começa a atacar o outro verbalmente e, consequentemente, pode passar até para outras formas. Nossa, aí vira um relacionamento doentio, Estou usando uma palavra forte, mas eu acho que é isso mesmo. A Lindalva e a Lenita, eu acho que elas vivem a mesma situação. São muito apegadas. Então, por exemplo, a Lindalva, sou apegada aos meus amigos. Quando eles vão embora, eu fico muito sentida. Ou seja, de repente, há um afastamento, A Lenita, da mesma forma, ela se entrega demais, aí tem dificuldade do desapego e sofre muito por isso.
O que a gente poderia dizer para elas? Porque entrega demais, hein? Venham para terapia. O que acontece? Quando a gente tem essa dificuldade, né, vou dizer, igual você trouxe, desapegar de pessoas, ou que seja de coisas, né, mas de pessoas em si, a gente traz algo que nos remete a alguma ruptura de algum cuidador da nossa infância. Não vou dizer pai e mãe porque eu não sei por quem ela foi cuidada, né? Mas alguma ruptura da infância dessas pessoas que foi traumática. Então nós precisamos analisar de onde vem essa dificuldade dela, né? De desmistificar aí por que ela sofre tanto quando essas pessoas vão embora. Como que é esse embora que ela diz? Ela vai embora, mas ela sabe que ela volta? É uma questão de morte, ou é questão de viagem, né? Precisamos analisar como que é essa questão de ir embora. Isso, né? Como que é essa ruptura que ela teve lá atrás, para nós trabalharmos isso lá na clínica e desmistificando, até ressignificar o que foi esse ir embora na mente dela, o que está por trás disso. Interessante. A Carol era muito apegada emocionalmente a um trabalho. Né? A gente está falando do apego também relacionado à profissão. Então ela era apegada a um trabalho que ela sempre sonhou, Emília, e desejou por muito tempo. E quantas pessoas não vivem isso, né, meus amigos? Só que apesar de ser um grande sonho, fazia mal. Entendeu? Demorei para conseguir desapegar e só consegui depois de muita terapia. Então esse apego também, ele vem para uma questão profissional, né? E aí, quando ela trouxe que ela só conseguiu isso depois de muito tempo na terapia, provavelmente ela trabalhou lá porque que ela se apegou muito a esse trabalho, né? De onde ela trouxe para se apegar muito a esse trabalho. Esse trabalho significou emocionalmente algo muito profundo para ela. Quando ela trouxe que ela gostava muito desse trabalho, isso significou desde a infância dela algo muito profundo. Então ela gostava muito. E para ela ter segurado isso tudo, mesmo fazendo mal, era algo muito sério para ela emocionalmente, né? Eu até acredito que seja alguma raiz bem profunda, né, dos próprios cuidadores em si. E aí, para ela conseguir fazer essa ruptura, realmente, é através da análise. A gente não consegue, vamos dizer assim, fazer isso com facilidade sozinho. Olha que interessante. Minha amiga do Jardim Europa, eu vou guardar o seu nome aqui, porque é uma situação tão delicada, mas eu faço questão de trazer para você, porque eu acho que envolve a questão do afeto, do amor. Olha só, a filha dessa amiga nossa teve gêmeos, né? Então ela tem os netos. Ama muito esses netos. Ela usou o verbo apegar. Ela falou, Mônica, eu me apeguei muito a eles. Eles têm 1 ano e 6 meses, só que agora a filha, não sei por que cargas d'água, como a gente diz ali no popular, não a deixa conviver com as crianças. Ela falou, tem 3 meses, olha o verbo, olha a expressão que ela usou, Emília, tem 3 meses que estou mendigando um momento com eles. Aí a gente está falando de um amor genuíno, não é nem apego, é de um amor genuíno, né? Fraternal, né? Exato. De avós com netos. Então, nossa, é difícil. É bem complicada essa situação, porque eu que estou do lado de cá, como psicanalista e também da área do direito, me remete tantas coisas ao mesmo tempo, sabe? Porque ela como avó também, ela tem os direitos dela como avó, né? E aí, quando ela me traz também essa questão dela mendigar, né? Essa convivência com os netos, e que ela é muito apegada aos netos, é algo que faltou também para ela. Quando ela trouxe que ela jogou, é como se, desculpa, perdão da palavra, mas é um popular dizendo que ela jogou. É como se aquela falta de algum amor que trouxe lá atrás para ela tivesse jogado a responsabilidade nesses netos. Esses netos, eu quero que vocês preencham esse vazio que está dentro de mim agora. E a responsabilidade é de vocês. E aí, quando a filha vem, que a filha é aquele pedaço dos pais, um dos principais pedaços dos pais, tira aquilo ali dela, é como se tirasse 2 coisas mais importantes, o filho e os netos que ela colocou para preencher aquele vazio. Então, ela precisaria urgentemente procurar uma ajuda, né? Porque ela está sofrendo 2 vezes, é pela filha e pelos netos. Rafa, dá tempo de fazer mais uma pergunta ou nosso tempinho está terminando? Então tá tempo de fazer. Olha isso aqui, eu tenho um apego muito grande à minha família, estou sempre tentando juntar
a família em reuniões, né? Em festas. Aprendi isso com a minha avó. Mas hoje a família já não é mais como antigamente. Fica difícil unir todo mundo desde que a matriarca da família morreu. Isso é um apego? Sim, com certeza. O que nós temos que pensar? Nós trazemos todos nós heranças, né? As familiares, culturas, né? De trazermos isso é maravilhoso. Famílias reunidas, avós que criam vínculos, reúnem toda a família, principalmente, isso é muito comum no Natal, né? Reunir as famílias. E as famílias chegam relatando, o avô morreu, os pais morreram, as famílias vão se desfazendo, né? E aí quando ela me traz assim, a pergunta dela, isso é normal? Um apego? Esse apego, o que eu posso falar para ela? É um apego muito grande, é um apego à herança que ela trouxe da avó, né? E que ela precisa entender que ela precisa respeitar, honrar o que ela trouxe dessa avó. Esse sentimento gostoso, que ela fez o que ela tinha, o que ela podia fazer. Mas agora é ela viver a vida dela. Ela fazer o convite para a família, família, vou fazer aqui a confraternização, estejam convidados, mas estejam à vontade para vir se quiser. Essa conversa, vou te falar, renderia muito mais, né? Mas deixa eu agradecer aqui, olha, a Deni, a Célia, a Alexandra. Alexandra, fica atenta que a gente vai trazer esse tema, tá? Eu preciso também agradecer a Cleide e a você, Emília, por ter vindo. Deus abençoe. Obrigada a todos vocês que nos assistiram. Obrigada pela oportunidade. E até a próxima. Até. Emília Urzedo, psicanalista, com a gente aqui, agradecendo mais uma vez a sua participação.